Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão de roda de conversa de estágio supervisionado do Departamento de Línguas Estrangeiras da Faculdade de Letras da UFG. Hoje vamos receber a professora Ana Maria Menezes, que será apresentada pela professora Eliane Carolina, que coordena esta sessão. E é com você, Eliane, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia a todas, meus colegas, alunos, alunas. Eu gostaria de fazer uma fala inicial antes de apresentar a nossa colega Ana Maria Menezes, porque nós temos muitas pessoas novas, né, alunos de estágio 1 que estão se juntando a nós nesse evento de rodas de conversa. Então, fazer um pouquinho, né, do histórico de como que começou esse evento. E até para a própria Ana Maria, para que ela veja o que a gente já discutiu, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, mostrando para vocês esse primeiro evento aqui. Então, ele nasceu lá em 2016, né, quando a gente ainda estava, quer dizer, a gente estava no presencial, e a Cleidmar e eu organizamos esse primeiro evento, né, numa parceria entre espanhol e inglês, inicialmente, ampliando para francês e demais departamentos, e foi uma roda de conversas em linguística aplicada. E o nosso primeiro evento foi a sala de aula de línguas estrangeiras em foco. Tivemos alguns colegas da própria Faculdade de Letras fazendo algumas falas específicas, né, sobre esse tema de linguística aplicada. Posteriormente, o segundo também em 2017 a 2016, no segundo semestre, contou com a participação já um pouco ampliada para colegas da Universidade Estadual de Goiás e também colegas do nosso Departamento de Línguas Estrangeiras e do de Português. E aí, a gente começou agora, em 2020, com rodas de conversas específicas da área de estágio. Então, o projeto nasceu desse contexto, né, que nos foi apresentado no início de 2020, né, nunca antes experienciado pela Faculdade de Letras, pela UFG, por outras instituições de ensino, bem como outras áreas, né, no mundo. E nós estávamos preocupados sobre como que as questões de estágio se dariam nesse contexto de ensino remoto. Então, tivemos aí rodas de conversa, especificamente sobre o ensino remoto emergencial. Depois, a gente fez o relato de experiência dos discentes e dos docentes sobre aquele semestre que foi conduzido nessa modalidade. Também tivemos participantes, né, eu acho que algo bom que essa pandemia pôde trazer foi a disponibilidade de colegas de outras instituições, como a nossa professora Gladys Quevedo Camargo, da UNB, tivemos também, deixe-me ver aqui, esse aqui também, que nós tivemos colegas... eu perdi o da Mariana Menezes aqui. A Mariana é de São Paulo, a Gladys é da UNB. Aqui nós tivemos colegas do IFG, né, falando sobre temas específicos para a área de estágio. Enfim, foi, como eu dizia, algo positivo da pandemia, a gente poder contar com esses colegas, né, com a contribuição, o compartilhamento de experiências, de ideias, de questões teóricas sobre o momento atual que nós vivenciamos. E daí, quando a gente estava planejando esse evento para 2021, né, que nós estamos começando, Ana, o primeiro semestre de 2021, agora, né, no mês de julho, começamos e vamos até novembro, aí teremos um recesso, e em dezembro ainda a gente começa o segundo semestre do ano de 2021. Eu sugeri o seu nome, né? Então, para introduzir todos a nossa colega Ana Maria Menezes, eu vou pegar a minha colinha aqui e vou ler sobre a nossa colega Ana Maria Menezes.
Então, a Ana Maria possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é mestre em Estudos Linguísticos, cuja pesquisa foi conduzida na área de formação de professores em ambiente online. Tem experiência na área de letras, com ênfase em ensino de língua inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, tecnologias digitais, web tools, ferramentas de internet, ambiente online de aprendizagem, avaliação de aprendizagem e educação bilíngue. Ela já atuou como coordenadora pedagógica e de tecnologia durante 10 anos na Cultura Inglesa Uberlândia. Foi também coordenadora diária da formação educacional da International School e atuou como professora na Universidade Federal de Uberlândia. A Ana Maria também foi fundadora e moderadora online da Connect Me Education, líder de um grupo de educadores Google e membro da comunidade de educadores Webhead. Ela foi a ganhadora da Bolsa Criatividade na Sala de Aula, a IETEFL, em 2014, e do Prêmio Microsoft Education por um projeto educacional inovador, em 2015. Atualmente, ela é a líder pedagógica na comunidade de aprendizado Ser Prof. Cantum, que é uma empresa de tecnologia com foco em educação, especializada em formação continuada para professores, instituições de ensino e empresas. E por último, algo que eu achei bem interessante no perfil da Ana Maria lá no LinkedIn, foi a frase que ela abre a sua descrição profissional, que é: eu sou apaixonada por educação e tecnologias. E isso eu acredito que todos poderão experienciar aqui ao longo da fala dela, mas eu mesma já tive essa oportunidade, né? No ano passado, em 2020, em plena pandemia, logo no início, recebi um convite lá via Facebook da Ana Maria, querendo criar um grupo de WhatsApp para a gente discutir em língua inglesa questões relacionadas às tecnologias digitais. Então, eu me juntei ao grupo, a gente se reunia semanalmente, né? Fizemos isso por, acredito que 4, 5 meses. Tivemos muitos participantes aqui de Goiás, inclusive, mas de outras partes do Brasil, e foi uma experiência, assim, incomparável. Eu acho, assim, a doação que a gente pode observar na Ana, assim como em outros colegas, né, nessa pandemia, de compartilhar conhecimento, é, assim, nunca antes vista. E também tive a oportunidade, via convite da Ana, de participar de uma formação de mentores, né, que foi uma experiência também bastante interessante, que depois, se nós tivermos tempo, a gente continua falando um pouquinho mais lá na Ser Prof, tá? Então, seja bem-vinda, Ana, agradeço imensamente o seu pronto atendimento ao convite, né, e o palco é seu, a tela é sua. Gente, muito obrigada pelo convite, obrigada Eliane, Cleidmar, também muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, hoje, pela manhã, conversando, trocando ideias. Eu vou falar, né, sobre o tema proposto, mas eu gostaria muito, eu vou ficar de olho aqui no chat, a Eliane também, eu gostaria muito que vocês pudessem participar ativamente aqui do chat, enviando perguntas, inclusive durante a minha fala, tá? A gente pode interromper para a gente discutir também questões que vocês coloquem aqui. Se passar alguma pergunta despercebida, a Eliane também vai estar de olho para a gente poder atender vocês. E fazer desse momento uma roda de conversa mesmo, e não uma palestra. Ok? Como a Eliane disse, a minha experiência é bem diversificada, né? Eu tive ali um pouco de pé na academia, um pouco de pé ali em empresas, e eu gosto de navegar por diferentes ambientes. Um ponto de elo em todos os lugares por onde eu passei é o meu amor por tecnologias educacionais. Eu comecei a área de formação de professores, o meu trabalho em formação de professores, devido ao meu amor por tecnologias educacionais. E esse meu amor por tecnologia vem de longa data, viu, Eliane? Eu brinco até, eu falo, olha, lá em 1900 e epa, eu estudei programação de computadores, eu estudei a linguagem de COBOL,
né? Aí os programadores falam assim, nossa, você estudou COBOL? Mas só os programadores que entendem essa linguagem. Então, era uma linguagem muito lá antiga, as telas de computador era tudo pretinha, com todas aquelas letrinhas verdes. Não sei se vocês se lembram disso, da parte de programação. O COBOL vem até antes da telinha com as letrinhas verdes, né? Então, o meu amor por tecnologias vem aí de longa data. Eu vou, então, para guiar a minha fala, vamos lá. Me diz aí, Eliane, vocês já estão conseguindo ver? Já sim, Ana. Já, né? Ok, então eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre 5 maiores desafios em aulas online, o que nós podemos aprender com esses desafios e que nós podemos prever para os desafios futuros. E gostaria também de explicar também o meu contexto de atuação. No momento, eu sou a head pedagógica de uma empresa que se chama Cantum, e a Cantum, ela foi a criadora de uma comunidade de professores gratuita, que existe, que se chama Serprof. Nós fundamos essa comunidade no final de 2019, e essa comunidade, ela teve um boom, ela cresceu bastante com o início da pandemia, porque os professores estavam sedentos de informações, de trocas de experiências, e esse é o objetivo principal da comunidade, né? Então, hoje em dia, ela é uma comunidade com mais de 15 mil professores. Então, a gente começou ali com pouquíssimos membros, e hoje em dia é uma comunidade grande, aberta, gratuita. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. E por que eu estou falando da Serprof? Porque esses desafios sobre os quais nós vamos conversar aqui hoje, nós chegamos a esses desafios, nós chegamos a esse levantamento a partir de projetos desenvolvidos na Serprof, ok? Então, não são... eu não vou trazer uma lista de desafios a partir do que eu acho que foram os desafios em sala de aula, mas nós vamos falar de desafios que foram observados em aulas reais de professores em diferentes regiões do Brasil. Quando a Eliane me fez o convite, eu falei, Eliane, eu tenho uma informação aqui, alguns dados, porque nós criamos um relatório e nós temos o nosso trabalho nesses últimos meses, é o compartilhamento dessas informações que eu acredito podem auxiliar não só professores individualmente, mas também as instituições a enxergarem possibilidades futuras. Antes de trazer, então, esses maiores desafios que nós descobrimos nessas aulas, eu gostaria que vocês participassem aí no chat conosco, escrevendo frases como eu costumava pensar que, mas agora eu acho que, em relação a antes da pandemia. Antes da pandemia, eu costumava pensar que, em relação à educação, em relação ao ensino, em relação à aprendizagem, o que você costumava pensar que? E com a pandemia, mas agora eu acho que, o que a pandemia trouxe para você como aprendizado? Podemos fazer esse exercício aqui no chat? Ó, já tem algumas pessoas já completando. O Alexandre já colocou uma frase interessante aqui, mas eu vou aguardar mais pessoas digitarem para a gente poder comentar. Se você já digitou, eu gostaria de sugerir que vocês lessem também o que os colegas estão digitando. São umas reflexões bem interessantes.
É verdade, Samuel. Eu também penso assim, se me convidarem para voltar a trabalhar no presencial, eu vou falar, não posso escolher um online, ir aí só de vez em quando. Então, vamos lá, o Alexandre também comentou que costumava pensar que ensino online fosse algo apenas para EAD. Lá no início, Alexandre, eu achei muito interessante, porque eu vi as pessoas confundindo os termos ensino à distância com ensino online, né? E eu, repetidas vezes, eu falava, gente, não é a mesma coisa. É exatamente a confusão que está acontecendo hoje em dia, todo mundo achando que, nós estamos indo para o ensino híbrido. Aí eu falo, não, gente, esse modelo que a gente está indo agora também não é ensino híbrido, né? É interessante, Ana Maria, desculpa interromper, porque quando a Eliane historiou e a gente entrou, né, após o início da pandemia, e a universidade voltou nesse ensino remoto, foi eleito o ensino remoto emergencial, definindo como se podia definir, os professores que não tinham familiaridade, como a Eliane tem, que é pesquisadora de tecnologia de comunicação, a gente não entendia desses termos, a gente entende educação à distância ou educação online. E ainda hoje, a universidade agora tem grupos de trabalho discutindo como se dará a volta do presencial, também de forma lenta, com cautela, né, prudência, preparo. E aí falo muito em ensino híbrido. E eu estive numa reunião recente onde os coordenadores todos e pró-reitores explicavam, olha, primeiro nós precisamos definir o que nós entendemos por híbrido. O que os especialistas das áreas acham e o que nós vamos chamar de híbrido na UFG. Mas essa confusão eu acho que é natural, né? Você deve ver isso muito nessas outras instâncias. Sem dúvida. Isso. Por isso que é tão importante esses encontros, para a gente começar a entender. Na verdade, o ensino híbrido, nós temos muito a aprender com o ensino híbrido, e as necessidades de hoje podem beber dessa fonte do ensino híbrido para encontrar soluções. Então, por isso que as pessoas estão buscando muito e dizendo que a gente está partindo para o ensino híbrido, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do híbrido e talvez também de soluções diferentes, né, que a gente possa trazer para a nossa sala. Vamos ver aqui o que mais que as pessoas colocaram. Costumava pensar que o ensino online representasse apenas desvantagens. Agora eu acho que ele tem muitos pontos positivos. Exatamente, Júnior. Na minha dissertação de mestrado, eu falo muito sobre isso. A Eliane, né, nós participamos de comunidades de aprendizagem diferentes que nos mostraram que o ambiente online não é necessariamente frio. Tudo depende do desenho, né? Então, por isso que também a questão do desenho instrucional e desenho educacional, o design educacional, também precisa ser muito estudado. Porque dependendo do desenho da experiência de aprendizagem, o online, ele não precisa ser frio. Então, claro, todo contexto tem as suas desvantagens, até o presencial tem as suas desvantagens, né? Nesse momento de pandemia também, o presencial tinha grandes desvantagens, a gente não podia, por questão de saúde, né? O online também. E com o tempo a gente descobriu que não são só desvantagens, né? Quem era do online, a gente sempre falava assim, gente, tem coisas maravilhosas possíveis no ensino online. Eu costumava pensar que o ensino remoto, Matheus, iria causar uma enorme distância entre os alunos. Um termo que eu até não gosto muito, viu, Matheus? É a questão de ensino à distância. Eu acho que ensino à distância é um termo que cabia muito bem quando a gente falava lá do telecurso, que as pessoas estudavam com a televisão, né, e tinha as apostilas que recebiam em casa, ou até mesmo o estudo que eles recebiam também por correio, né, umas apostilas por correio para poder estudar. Isso sim é distância. Hoje em dia, no online, as ferramentas digitais possibilitam um contato humano que a distância já não tem mais tanta importância, né? Eu e a Eliane,
Eu e a Eliane, nós temos contato há muitos anos, me sinto muito próxima dela profissionalmente, já trocamos várias figurinhas, já nos encontramos inúmeras vezes, e só hoje eu me dei conta que eu nunca encontrei a Eliane presencialmente, né? Então, a gente precisa repensar também essa questão de distância, né? E até nesse retorno ao presencial também, discutir essa questão de lugar. Onde é o lugar para a gente aprender? Onde é o lugar de aprendizagem? Será que é só a escola? A gente já descobriu que não. A gente aprende dentro do ônibus, dentro do carro, na fazenda. Se você tem uma conexão ali de internet, você também pode aprender. Se não tiver conexão de internet, a gente também aprende com outros elementos, né? Exato, essa distância é muito relativa. Eu costumava pensar que seria impossível dar aulas online. Exato. Eu achei maravilhoso essa descoberta que os professores fizeram agora, de que o potencial, eles têm um potencial muito maior do que eles imaginavam para se adaptar, né? Um pouco porque muitos profissionais foram meio que jogados nesse desafio de encontrar soluções e encarar esses ambientes online de frente, né? Eu e a Eliane, que trabalhamos com tecnologias educacionais há anos, a gente sabe das barreiras de trazer esse amor por tecnologias para os professores. Não é fácil, né? Tem até os termos aí, os tecnofóbicos, as pessoas que falam, não, tecnologia, isso não é para mim. Gente, não tem como você dizer tecnologia não é para mim. Hoje não tem como, né, ter essa fala mais. Ok, vamos lá. O meu lugar de fala, então, é o de formação de professores e os dados que nós vamos compartilhar aqui hoje, eles vêm a partir de um serviço, um trabalho desenvolvido em 2020 pela Serprof. Duas grandes redes de ensino procuraram a Serprof para que nós pudéssemos auxiliar os professores nessa adaptação ao ensino remoto. E como é que nós fizemos isso? Nós fizemos isso a partir do trabalho de mentoria na prática de sala de aula. Existem diferentes conceitos de mentoria, né? Vocês vão ver a palavra mentoria sendo utilizada nas redes sociais cada vez mais. No entanto, nós acreditamos na mentoria a partir da prática do profissional, né? Nesse caso, o professor é a prática de sala de aula. E nesses dois projetos, nós observamos, analisamos e desenvolvemos mentorias para 450 aulas, sendo que 175 professores participaram desses dois projetos, professores de diferentes regiões do Brasil. E os dados que nós levantamos e trazemos para vocês hoje partiram exatamente desses dois projetos, ok? Como é que essa mentoria acontece? A Eliane conhece muito bem, porque ela participou da formação de mentores, né? A Canton, ela desenvolveu uma plataforma que possibilita a mentoria de aulas a partir da prática, a partir de aulas gravadas. Então, o professor gravou a sua aula, ele observou a sua aula, fez uma autorreflexão baseada em uma rubrica, né? Eu não sei quantos de vocês conhecem o termo rubrica, mas quem estuda e trabalha um pouco com avaliação, já conhece. Rubrica, em termos simples, é uma lista de critérios que você traz para organizar o olhar de todos aqueles envolvidos num processo. Nesse caso aqui, o objetivo da mentoria não é avaliar, mas auxiliar o desenvolvimento docente. Então, o professor, ele tem uma lista de critérios e perguntas norteadoras que podem auxiliar o professor a refletir sobre a própria atuação em sala de aula e o que está acontecendo ali com seus alunos. Então, esse é o primeiro momento desse processo de mentoria.
Em seguida, depois que o professor faz a sua autorreflexão, aí sim, nós partimos para a etapa de mentoria. Essa aula, ela fica disponível para a nossa rede de mentores, que são educadores experientes, assim como a Eliane também participou da formação, então, são profissionais de diferentes regiões do Brasil que gostam, que têm experiência de chão de sala de aula e gostam muito de auxiliar os professores. Então, os nossos mentores têm acesso a essa aula, eles assistem essa aula, coletam evidências objetivas em relação àqueles critérios e redigem uma devolutiva personalizada para cada professor, de acordo com cada aula, ok? Então, a partir desse processo, nós acreditamos que o professor, ele consiga ali trazer para a sua sala de aula novas práticas a partir dessa reflexão e dessa devolutiva dos mentores. Só comentando, Ana, que esses colegas mentores, né, pelo menos lá no curso que eu fiz, eles eram de áreas de disciplinas diferentes, né, áreas de conhecimento diferentes, e a gente não ficava assistindo aula só da área de línguas, né, estrangeiras ou português para estrangeiros. Eu assisti, por exemplo, uma aula de direito, assisti depois uma aula de português para estrangeiro, assisti uma aula da área de marketing. Então, para nós, a experiência também foi muito interessante, porque você aplicava aqueles critérios em áreas assim que você não tinha muito conhecimento, né? Eu achei interessantíssimo. Exato. Muitas vezes, Eliane, quando a gente vai mentorear uma aula da nossa disciplina, o nosso olhar, algumas vezes, ele vai muito para aspectos micro. E, principalmente, quando você vai analisar uma aula que não é da sua disciplina, você vai olhar exatamente esses aspectos macro que podem possibilitar um maior impacto na prática do professor. Né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar os critérios ali para vocês. Eu sempre conto a história para os mentores de uma experiência que eu tive de observar uma aula de alemão. Eu não falo uma palavra de alemão. Eu não entendi exatamente nada que o professor estava dizendo. Mas ao assistir aquela aula, eu aprendi muito sobre mentoria, porque eu pude observar o rosto dos alunos, as instruções, a maneira como o professor estava dando as instruções, mesmo que eu não entendesse as palavras, eu consegui entender exatamente o que estava acontecendo em sala de aula, ok? Então, o fato de você analisar a prática de uma aula que não seja a sua disciplina, né, da sua formação, isso não impede que você faça uma boa mentoria. Quais critérios, então? Na SerProf, nós desenvolvemos uma rubrica para auxiliar esses dois projetos. Nós desenvolvemos uma rubrica com 10 critérios, baseando-nos nas orientações da BNCC e também em estudos sobre elementos importantes em aulas de qualidade, aulas online de qualidade. Porque o nosso propósito com essa rubrica aqui específica era auxiliar os professores na adaptação a esse novo contexto, né, deste ensino remoto. Então, quais critérios foram analisados, tanto pelos próprios professores, na autorreflexão, quanto os mentores, ao observar aquela aula? A atmosfera de sala de aula, a organização da aula, o uso de recursos tecnológicos ou não, atividades desenvolvidas na aula online, atividades assíncronas. Isso aqui foi uma coisa muito nova para a maioria dos professores, né? As atividades assíncronas são as atividades que os alunos podem fazer a seu tempo. Necessariamente, não precisam estar conectados com o professor no mesmo horário, mas eles têm atividades de aprendizagem que possam ser assíncronas. Interação na aula online, o papel do professor mediador, necessidades e conhecimentos prévios, conectando, né, os conhecimentos prévios dos alunos, a autonomia do aluno, avaliação da aprendizagem. Esses foram os 10 critérios que nós observamos, e a minha pergunta para vocês aqui agora, no chat, eu gostaria que vocês utilizassem o chat, qual desses critérios, ou quais critérios vocês acreditam
que foram os mais desafiadores para os professores no ano de 2020 e ainda no início de 2021, ok? Vamos começar então com o número 1. Qual o critério que vocês acreditam que foi o mais desafiador? Vamos lá. Desses 10. O Alexandre digitou interação online. Interação, olha, muita gente falando sobre interação. Uso de recursos, interação, autonomia do aluno também, o Samuel pontuou. Uso de recursos. Atmosfera de sala de aula. Olha só, eu acredito que todos vocês estão certos de alguma maneira, mas algo que vocês, eu acredito que vai surpreender vocês, é que a atmosfera de sala de aula foi um dos pontos mais fortes observados nas 450 aulas. Os professores realmente tentaram muito criar um bom ambiente de sala de aula, criar uma boa atmosfera. Houve uma tentativa bem clara desse movimento, de acolhimento, de tentar, da melhor maneira possível, criar um bom ambiente, ali, uma boa atmosfera. Ok? Vamos lá, então. O maior desafio foi a avaliação da aprendizagem. Ok? A pergunta norteadora foi: os professores, durante essas aulas online que foram analisadas, os professores promoveram momentos durante os quais eles pudessem observar como os alunos estavam aprendendo? E a gente observou que, na maioria das aulas, não. Ok? Eu acredito que esse é um desafio, mesmo se a pandemia não tivesse acontecido, esse também teria sido um grande desafio e continua sendo. Por quê? Nós fazemos parte de uma cultura escolar que ainda está muito ligada à avaliação somativa, que é aquela avaliação lá ao final do bimestre, ao final do semestre, né, ao final de um processo, e não uma avaliação processual. Nas aulas online também nós observamos isso, que os professores, eles estavam muito preocupados, e isso não querendo apontar o dedo para ninguém, tá, gente? Isso aí foi uma observação, isso é um fato. O que a gente observou? Que com a pandemia, pelo fato dos alunos terem ficado ali, talvez parados durante algum período, os professores estavam muito ansiosos com a transmissão de conteúdo. Então, a gente via o professor falando durante bastante tempo, tentando expor informações, e essa questão de organizar momentos avaliativos para todas as aulas. O que são esses momentos avaliativos? Aqueles momentos, os checkpoints, né? Em inglês a gente fala os checkpoints. Aqueles momentos que você dá uma pausa para você checar como é que os alunos estão aprendendo. O que eles aprenderam até aquele momento? Então, isso faltou muito, essa organização, essa preparação esses momentos avaliativos. O segundo aspecto, que foi mais desafiador, foi a autonomia do aluno. Eu vi que alguém também comentou aqui no chat que a autonomia do aluno teria sido um grande desafio, e foi mesmo. A pergunta aqui que nos norteou foi: os alunos, eles são convidados para a busca do conhecimento e o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem autônoma. E também a autonomia do aluno seria também um desafio para o professor, independente de termos uma pandemia ou não. Com a nossa adaptação às orientações da BNCC, vamos imaginar aí um cenário de 2020
sem pandemia alguma? Tenho certeza que os professores também teriam um período de adaptação, porque nós vivemos como estudantes, e talvez também como docentes, uma cultura de transmissão de conhecimento durante muito tempo, de transmissão mesmo, né? Nós, professores, nos tornamos grandes transmissores de informação, né? Sendo que, com todo esse novo desenho e orientações para a educação, a gente precisa, então, pensar em sair um pouco do palco e realmente colocar o aluno no centro da aprendizagem. A gente fala isso muito, mas é muito pouco observado isso na prática. Será que eu estou estimulando meu aluno a ser autônomo? De que forma? Que atividades eu promovo? Né? Então, é a gente virar até uma chave. Eu brinco com os meus alunos, os meus professores, alunos, professores, que a gente tem que mudar um pouquinho. E a gente nem dizer o que você faz? Não é eu dou aulas. E começar a dizer, eu organizo experiências de aprendizagem. Eu organizo oportunidades para que os meus alunos aprendam. Né? Eu medio essas experiências. Eu acho que quando a gente começa até a mudar os verbos do que a gente faz, a gente começa a enxergar a nossa ação um pouquinho diferente. Então, nessas aulas que a gente observou, a gente viu ali um grande desafio dos professores de mudarem esse papel. Mudar esse papel na prática e promover a autonomia do aluno. Ainda muito centralizando as ações na gente, nós professores. Terceiro grande desafio, atividades na aula online. Claro, muito compreensível, né? A gente está ali acostumado com o ensino presencial, organizar as atividades presencialmente, de repente a gente está num outro contexto, um contexto online. Todas as atividades precisam ser repensadas, né? Como organizar um sorteio ali no online? Como organizar grupos no online? A gente viu um grande desafio dos professores, né? Como fazer com que os alunos colaborem uns com os outros em atividades. Hoje em dia, que nós estamos ali, né, há mais de um ano com a pandemia, eu tenho certeza que todos vocês aqui, professores, vocês sabem fazer isso muito melhor do que lá em março de 2020. Ok? Então, as atividades na aula online foram um grande desafio para todos. Essa questão de entender que não era só transferir o que a gente fazia lá na sala presencial para o online que daria certo. Não daria certo, não deu, tivemos que fazer as nossas adaptações. Concordam? Todo mundo aqui teve que fazer as adaptações, né? Quarto item de maior desafio foi o que vocês mais digitaram aqui, a questão da interação na aula online. E vocês estão certos em terem digitado isso. Até a questão do silêncio também teve que ser ressignificado, né, gente? A gente associa muita interação com o ato de falar. E aí a gente via nas aulas presenciais os professores muito falando assim, silêncio, shh, ouçam as instruções, silêncio, não é? E aí a gente foi para o online, e aí o silêncio começou a incomodar, né? E os professores, gente, por favor, abram os microfones, falem alguma coisa, abram as câmeras, não é? Mas é a questão da gente entender que interação não é só fala. E aí o desafio dos professores que nós observamos foi eles perceberem que é possível promover tem memes hilários, exatamente, promover outros tipos de interação em sala de aula, seja online, seja presencial, que não seja somente a fala, que a escrita também é um importante elemento para a interação. Teve até no início da pandemia, eu moderei um curso, que é um dos cursos que mais teve participantes lá na CEPROF, que foi o Sala de Aula Sem Papel. Eu não sei, você chegou a fazer, Eliane, ou não?
O online ainda não. Eu acho que eu comecei, mas não finalizei. Então, Sala de Aula Sem Papel, o que foi o objetivo? Por que a gente construiu esse curso lá no início da pandemia? Ele falava exatamente de como construir interações significativas com as ferramentas digitais. Porque as pessoas estavam sedentas exatamente de, ok, tá, eu quero utilizar Google Slides, eu quero utilizar Google Docs, tá, mas como é que eu faço para utilizar essas ferramentas para promover interação? Ok? Então, a dificuldade dos professores é exatamente nisso. Será que interação é só pedir para todo mundo abrir os microfones e conversar? Não precisa ser só isso. Você, em um Google Docs, você pode promover interações e discussões profundas, né? Eu mesma, alguns anos atrás, eu participei de uma dinâmica como professora, Andréa Filatro, vocês conhecem? Ela é autora de um livro muito bom chamado Design Instrucional na Prática. É a Andréa Filatro. Então, nessa aula com a professora Andréa Filatro, nós utilizamos Skype na época, né? E eu pensei que a gente ia abrir as câmeras e microfones. Ela falou, não, nós vamos utilizar só o chat. Eu pensei, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo. E Eliane, Cleudimar, pessoal, foi a aula mais interativa que eu vi, que eu já participei. Então, ela foi promovendo interações, ela fazia perguntas, ela utilizou aquela técnica que a gente chama minute paper, né? Ela jogava uma pergunta sobre o assunto que a gente tinha estudado, a gente tinha 1 minuto para digitar as nossas reflexões sobre aquela pergunta, mas não podia enviar. Você digitava e ela ali falando, você tem 30 segundos, 10 segundos, e todo mundo digitando. E falava, não parem de digitar ainda, enquanto eu não falar para mandar. E a gente ia digitando tudo que vinha à mente. Quando ela, né, ao final de 1 minuto, ela falava, podem enviar. E todo mundo enviava os textos ao mesmo tempo. E aí a gente lia o que as pessoas colocaram, e a gente discutia ali no chat também sobre essas reflexões. Então, assim, foi uma maneira de promover interação, com muita reflexão, e todo mundo participando. Todo mundo estava digitando. Aquilo, para mim, abriu os olhos de que interação não é fala. Né? Então, esse é só um exemplo, tá, gente? Um exemplo do que é possível fazer com a escrita, né? E com uma ferramenta tecnológica. E cada ferramenta tem as suas possibilidades. Aqui no chat, Ana, o Douglas está falando sobre a ferramenta de levantar a mão, né? Que ele acha que é uma interação bem positiva do Google Meet. Só, Douglas, eu não sei se você se lembra, no início não tinha essa funcionalidade. Então, eu acho que essas ferramentas, elas também foram evoluindo na medida em que as pessoas começaram a querer interagir mais e estava faltando alguma coisa, né? Então, os desenvolvedores aí, não só do Google Meet, mas outras também, inseriram novas formas dessas interações. As reações via... Até as ferramentas, né, emojis, né? Você vê o Jamboard. O Jamboard, ele também foi se desenvolvendo. Durante a pandemia, as próprias tecnologias evoluíram, né? O Jamboard é uma excelente ferramenta para promover interação, seja síncrona ou assíncrona. O Cleidmar pontuou uma coisa importante. Bom, o chat igualamos a todos na questão de participação. Sim, ele é extremamente democrático, né? Você não precisa de muitos recursos. Se você tem o chat ali, claro, todos que estão naquele ambiente já têm acesso àquela tecnologia. O quinto item, gente... Está no computador, no laptop e no celular, né? Exato, exato. O quinto desafio, gente, foi a organização da aula. E aí, se vocês vivenciaram o ensino remoto, seja como aluno ou como professor, eu imagino que vocês... conseguem entender isso aqui muito bem, né? Então, lá aquelas primeiras aulas no online, a desorganização até das instruções, como dar as instruções, quem abre microfone, quem não abre microfone, né? De ter ali desenhar novas regras para esse novo ambiente, né? Combinar com os alunos, quem vai abrir câmera, quem não vai abrir, quando vai abrir,
quem vai abrir microfone. Eu me lembro mesmo um webinar que eu moderei lá no início da pandemia, e olha que eu tenho muita experiência nesse ambiente online, mas o que aconteceu? Tinha um dos participantes que toda hora abria o microfone e fazia pergunta utilizando o microfone, e interrompeu o fluxo de todo mundo ali durante várias vezes, né? E aí depois as meninas falando assim, Ana, ela é muito amiga sua? Porque toda hora ela abria o microfone para perguntar, né? Não tem problema a gente abrir o microfone, mas até quando a gente abre o microfone, isso precisa ser combinado, né? Precisa ser organizado. E a falha foi minha, porque eu não dei essas instruções no início. Gente, olha, vão haver momentos que eu vou pedir para vocês abrirem microfones. Quando vocês tiverem dúvida, vamos digitar aqui no chat, exatamente para não interromper o fluxo, né? Então, assim, eu precisava ter colocado essas regras, ou ter negociado, né, esses momentos com os meus alunos ali de maneira mais clara. E esse desafio também foi o dos professores. A Eliane levantou a mão. Pode falar, Eliane. Agora levantou a mão. Na etiqueta, né, Ana? A gente trabalhou bastante isso na preparação para a nossa volta para o UFG, e eu fui uma das que trabalhou com isso com os colegas, né, apresentando algumas norminhas, algumas regrinhas de etiqueta. E eu também, a esse respeito, a organização da aula, a questão tempo. Como lidar com todos esses problemas que podem surgir, né, não só de instrução, mas também da própria condução das atividades. Você vai compartilhar sua tela aí, dá algum probleminha, enfim, alguma atividade que você planejou para levar 15 minutos, acabava, e o tanto de aluno querendo falar depois, muitos alunos, acabava praticamente tomando a aula toda, ou metade da aula, e aí a gente teria que, né, jogar para uma outra, as que já haviam sido planejadas. Exato. E até também a organização das salas simultâneas, né? Porque aí, com o tempo, os professores foram descobrindo que é possível você ter diferentes salas simultâneas, né? O Google Meet, ele demorou para trazer essas salas simultâneas, aí várias pessoas descobriram isso lá no Zoom. Então, tudo isso foi uma descoberta. Só voltando aqui na questão da interação, tem um aspecto aqui que vários professores tiveram dificuldade exatamente de trazer diferentes padrões de interação para a aula. Os professores de línguas tiveram menos dificuldade, porque a gente fala muito desses padrões de interação, né? Que é professor-aluno, aluno-aluno, pares, trios, grupos, aluno-conteúdo, né? Aluno-ambiente. Então, quem é da área de línguas, a gente estuda muito esses padrões de interação. Agora, quem é, por exemplo, da área de matemática, de geografia, de história, quando a gente fala diferentes padrões de interação, as pessoas até falam, como assim, diferentes padrões de interação? Então, o padrão de interação que a maioria dos professores entendiam era professor-aluno, aluno-professor, né? Eu falo para os alunos, e os alunos fazem pergunta para mim, e era isso daí, a maioria das interações que aconteciam, né? Quando aconteciam? Eu me lembro de uma aula, acho que foi de direito também, Eliane, que eu mentoriei, era uma aula de 1h30, se não me engano. O professor falou sozinho mesmo, tá, gente? Porque nem o chat foi utilizado pelos alunos. Durante grande parte do tempo, eu acho que nos últimos 10 minutos, é que ele pediu alguma participação no chat. Né? Os alunos não abriram o microfone, então realmente foi que interação? Que padrão de interação aconteceu ali? Professor falava, aluno ouvia, né? Não se sabe ali quantos momentos ele perdeu. O Alexandre, ele colocou ali um link do YouTube. Eu não resisti, Ana Maria. É uma brincadeira, mas tem tudo a ver com o seu assunto, os desafios do professor online, implorando para os alunos estarem no Google Classroom e no Meet,
e também os desafios do professor com relação à coordenação pedagógica em tempos online. Não tem sossego mais, o WhatsApp, os e-mails, as redes, eles invadem as nossas redes sociais para deixar recado. Exato, exato. Vocês conhecem também um comediante, acho que é o Diogo Almeida? O Diogo Almeida dele. também... Esses vídeos são dele. Esses vídeos são do Diogo. Esses vídeos são dele. Então, exato. Ele soube utilizar esse momento muito bem, né, para todo esse humor, e a gente, claro, rir das nossas dificuldades e poder aprender juntos, né? Eu já estou, daqui a pouco eu vou abrir esse YouTube aí, Alexandre, já estou super curiosa. Então, vamos lá. Ok, tá, e por quê? Por que trazer esses dados de 2020? Tá? O que nós podemos aprender com os desafios das aulas online, sendo que agora nós estamos a caminho de um novo desenho, né? Esse novo desenho, esse novo contexto, que ainda não está muito claro, porque em diferentes regiões do Brasil a gente está vendo coisas diferentes acontecerem, né? E a gente, na Serprof, a gente tem contato com professores, sei lá, do Norte, Nordeste, Sul, então a gente vê, em algumas cidades, todos os alunos já estão ali no presencial, escolas menores, né? Em outros lugares, todos os alunos ainda estão no online, optaram por ficar no online, não querem voltar ainda para o presencial, né? E nem para a Eliane disse que a UFG está utilizando o termo de ensino multimodal, né, Eliane? Nós, da Serprof, nós temos chamado de ensino semipresencial, porque a gente já viu uma grande quantidade de pessoas, ou ensino simultâneo, né? Em inglês, a gente vê o termo... não é synchronous, depois eu vou me lembrar a palavra em inglês, que a gente chegou também ao termo de ensino simultâneo, quando você tem alunos em diferentes ambientes e você tenta, de alguma forma, mediar essa aprendizagem simultaneamente. Quais os desafios que nós estamos, então, prevendo para 2021? Isso estou falando aqui agora, tá? Para segundo semestre, a partir desses desafios que nós observamos lá de 2020. O que vocês acham, gente? Pensando lá naqueles critérios, quais serão os maiores desafios para esse novo modelo talvez de transmissão de aulas para os alunos que estão em casa, transmissão de uma aula que está acontecendo presencialmente com alguns alunos em casa? Também vejo que algumas escolas estão dividindo, por exemplo, um grupo vai presencialmente na segunda e na quarta, e na segunda e na quarta, quem fica em casa está seguindo uma trilha de aprendizagem, aí eles não estão utilizando transmissão, mas dividindo os momentos de aprendizagem, né? Quem está em casa segue uma trilha de aprendizagem, quem está na escola está ali seguindo atividades junto com a professora, e aí depois na terça e na quinta o grupo troca, né? Então tem algumas escolas que estão fazendo assim. Organização dos ambientes híbridos. Ok. O que mais, gente? Eu vou trazer aqui, então, a nossa aposta é exatamente o que o Alexandre pontuou. A organização da aula, nós acreditamos que isso aqui vai ser o primeiro desafio. Até no final do ano eu posso te dizer se a gente acertou a nossa aposta ou não, tá? A nossa aposta é que a organização da aula será um grande desafio, exatamente por quê? Porque os professores não estão acostumados a atenderem alunos em ambientes diferentes. Isso aqui, a Lilian Bassic, até os artigos dela sobre ensino híbrido e o que nós podemos aprender para os novos contextos, é bem interessante, porque ela diz que quando a gente quer atender os alunos em casa e na escola ao mesmo tempo, é pedir para dar errado. Ok? É muito difícil fazer isso dar certo, se a gente não planejar isso muito bem.
Então, o que ela propõe nessa organização é que a gente organize bem, mesmo se a gente for fazer esse modelo de transmissão de aula, é que você organize modelos para você atender os grupos de alunos separadamente. Então, durante o momento 1 da aula, os alunos de casa estarão fazendo tal coisa. Durante esse momento, eu estarei dando apoio aos alunos que estão presencialmente. No momento 2 da aula, nós vamos trocar. Os alunos que estão na escola farão atividade X individualmente ou em pares, e eu darei atenção aos alunos que estão em casa. Então, é fazer essa divisão de onde estará o foco do professor. Essa é uma das dicas da Lilian Bassic. Não é a única solução, existem outros modelos, até também eu posso enviar para a Eliane depois, para enviar para vocês, alguns arquivos que nós levantamos e que estão hospedados lá na comunidade Ser Prof, de diferentes desenhos para esse ensino multimodal. Ok, Eliane? Você também pode compartilhar com o pessoal. Então, a organização da aula, eu acredito, é o class design, exatamente. Você tem que pensar nesse desenho dessas... onde estará o seu foco, onde estará o foco dos alunos, para que você possa atendê-los bem. O Alexandre levantou a mão. Vai lá, Alexandre. Rapidinho, Ana, só para não deixar passar, eu não vou comer muito seu tempo, não, mas é o grande desafio que a gente está vendo hoje. Nós somos aqui professores de estágio, com os alunos na rede, alguns estão dando aula, eu, por exemplo, no estágio 1 só estou investigando, é um pouco mais tranquilo. E também sou coordenador de PIBID, e os PIBIDianos precisam estar em ação. E na escola que eu estou tem esse desafio e tantas outras. Os professores estão sobrecarregados, os professores ainda estão, como nós, enfrentando a pandemia, com suas perdas, com perdas de saúde, a questão do afeto, a questão emocional. E vem sobrecarregados desde 2020. E essa sobrecarga é cumulativa. E agora chega o momento da volta que enfrenta o medo, nem todo mundo vacinado, etc, etc, etc. Entre ganhos e perdas, é um desafio muito grande. E aí, essa escola está propondo um design sem dar muito, como você aparentemente no Ser Prof tem esses modelos, e a gente gostaria de ter acesso para a gente poder debater mais. Eles não têm muitas instruções, dão umas orientações gerais, isso eu ouvi de professores da rede municipal e estadual nossa aqui, que eles recebem orientação, como eles dizem, para inglês ver, ninguém sabe como fazer, e os professores não conseguem esse foco da organização do seu tempo de trabalho. Então, estão entrando com sindicatos para eles serem defendidos, porque o trabalho está dobrando. Se não houver o que a gente fala de gerenciamento, né, de tempo, e de tempo, espaço, o professor em grupos de WhatsApp, o professor em plataformas, o professor depositando atividades, o professor dando tutoriais e o professor em aulas síncronas e aulas presenciais. Não é humano isso. Eu, por exemplo, eu não daria conta desse desafio. Eu consigo fazer algumas coisas que a gente já faz mesmo, a ginástica, na nossa vida, professores são assim, mas para alguns isso é mais tranquilo, por causa de personalidades e habilidades desenvolvidas, talvez você, mas não para a grande maioria. É injusto com o professor, demandar do professor ser esse multiman, ou essa, né, multimulher, que vai dar conta disso tudo, que tem família, filhos e outras questões. Eu acho que essa é a grande questão dessa volta agora, que vai adoecer muita gente. Adoecer emocionalmente, mentalmente. Não sei o que você acha. Exato, Alexandre. Antes de passar a palavra para a Sara, eu só gostaria de complementar a fala do Alexandre. Eu acho que a grande virada de chave, Alexandre, a partir de agora, é a gente enxergar o momento de aprendizagem. Porque a maioria das escolas e dos pais também, eles acreditavam que o momento de aprendizagem era aquele momento que o aluno estava lá em sala de aula, ouvindo o professor, certo? Quando a gente vem para esses diferentes desenhos, em que você tem alunos em diferentes contextos, e o ensino híbrido ensina a gente isso muito,
Por isso que a gente pode beber do ensino híbrido para a gente entender que o momento de aprendizagem, e aí a gente pensa até do número de horas que o professor trabalha, tá? O momento de aprendizagem, ele engloba momentos em que o professor está ali entregando algum conteúdo, alguma explicação, mas ele precisa incluir os momentos que o aluno também está estudando, em pares, em duplas, em trios, porque o professor continua trabalhando, porque ele está moderando essas interações. Então, esse bloco, isso tudo é o momento de aprendizagem, né? Então, se a gente pensa, a gente não pode pensar que o professor vai dar aula ali, falando 4 horas, 5 horas pelo período da manhã, e ainda assim continuar trabalhando nas trilhas, nas plataformas e tudo mais, né? Então, precisa dessa virada de chave de que o aprender aula, o momento de aula, isso também é aula. Quando eu estou aprendendo ali sozinho em uma trilha, isso é parte da aula. Porque o professor continua trabalhando ali, né? Então, isso vai ser uma virada de chave importante, mas precisa de uma conscientização maior por parte de diretores, coordenadores, pais, alunos, né? Para eles entenderem esse momento. E isso, a aula assíncrona é a aula ainda, né? O professor continua trabalhando, exato. Sara, por favor. Muito rápido, eu queria só acrescentar 2 coisas. A tudo que o Alexandre e a professora Ana Maria falaram, ainda se acrescenta a questão da própria tentativa, digamos assim, de organização da coordenação. Né? Nós estamos tendo as reuniões do PIBID aos sábados, né? E a nossa professora concedente, a nossa professora supervisora, primeiro ela falou para nós, não precisamos das atividades das apostilhas semanais. E aí nós já tínhamos nos organizado, inclusive com ela, né, para a gente revisar todo sábado, poder jogar no sábado à tarde ou na segunda pela manhã. Agora, a coordenação falou, não precisa mais, agora é de 15 em 15 dias. Né? De 15 em 15 dias. Então, assim, há um descompasso muito grande, as próprias coordenações não sabem o que fazer, né? Como fazer. Sim. Né? Dentro desse não saber o que fazer e o como fazer, também eu colocaria os pais. Né? Muitas crianças sabem mexer com a internet, com as tecnologias, mas os pais, para poder ajudar, se involucrar na educação do filho, eu fiz uma pequena pesquisa aqui no final de semana, estava lendo sobre isso, eu falo que eu me desliguei, mas eu não consigo me desligar de tudo, né? Como involucrar os pais? Que apoio? O que fazer para ajudar os pais a poder se mexer, caminhar, digamos assim, dentro das plataformas que a gente propõe para o ensino. Até na semana passada eu pedi para os meus meninos, passei um questionário para os meus meninos do estágio 1, falei, gente, vocês vão fazer um tour pelas páginas né, online da escola concedente. E pedi umas coisas para eles olharem, que eu ainda vou discutir com eles em sala de aula, né? Porque eu falei, gente, se eu sou meio crua em questões de internet, demais, ainda me viro. Mas tem pai, mãe, que nunca mexeu mal, assim. É um grande problema, porque aí a gente não consegue compromete a aprendizagem da criança. Quando não tem o pai, já no presencial, já quando não tem o pai e a mãe para poder ajudar, imagine no online, né? Não era só isso, professora. Exato, os desafios são grandes, a gente já venceu vários desafios, mas ainda vem vários desafios adiante, não é? Essa mudança de percepção, ela não vai acontecer do dia para a noite, e durante esse retorno, a gente vai ver ainda
várias instituições querendo voltar ao ensino como era antes, outras não, já tentando já se adaptar e trazer, né, algo novo. E em relação a essa fala da Sara e também do Alexandre, dessa falta de não saber o que fazer dos coordenadores e também dos docentes, no ano passado, o que a gente fez? O retorno a esse modelo de parte dos alunos em casa e parte na escola, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles já começaram algumas tentativas. Então, né, nós da Serprof e a equipe pedagógica, a gente fez uma pesquisa grande do que os professores que já estavam experimentando esse modelo, as dificuldades que eles estavam passando, e o que eles tinham a ensinar. Então, a gente fez uma curadoria grande, né? Eu até lembrei do termo, tá, Helena? Eu vou colocar aqui no chat. Lá, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles estão chamando esse modelo de ensino multimodal de concurrent teaching. Tá? Então, até para achar no Google é mais fácil a gente achar os artigos. Então, vocês vão achar uma infinidade de artigos em inglês, não sei em espanhol, porque eu não cheguei a procurar em espanhol, mas de professores dando dicas do que fazer e o que não fazer. E a partir dessa curadoria que nós fizemos, aí nós desenvolvemos também um material lá na Serprof em português para auxiliar. Só que nós achamos que esse material ia ser utilizado pelos professores brasileiros no final de 2020, e a pandemia não acabou. Então, agora que a gente está trazendo esse material para os professores brasileiros, porque é agora que os professores brasileiros vão passar por essa situação, né? Então, quais são essas dicas? Então, essa dica da Lilian Bassic, né, que eu disse de primeiro organizar o foco do professor, isso eu achei uma dica fantástica, né? Ou você pode pensar também no foco do aluno, ou separar, ou organizar a aula em blocos, né? Se você separa a aula em blocos, porque a nossa tendência é de tentar levar todos os alunos em um barquinho só, como se todos fossem passageiros de um barco só, certo? Todos os alunos fazendo as atividades juntos. Esse é o nosso modus operandi, normalmente em aula. Exato, é isso aí, a Kathleen Tucker. Uma maneira que dá mais certo nesse contexto é você organizar a aula em blocos e levar os alunos em barquinhos separados. Olha, primeiro você dá uma empurradinha no barquinho 1, depois no barquinho 2, né? São opções diferentes. Interação na aula, gente, a minha aposta de ser um grande desafio agora também. Por quê? Aí eu queria que vocês utilizassem o chat aqui. Por que vocês acham que interação na aula pode ser um grande desafio agora para esse novo modelo de ensino multimodal? Ok. Quem mais pode digitar aqui? Por que a interação na aula? Gerenciamento dessas interações. Recursos. Ansiedade, controlar. É isso mesmo, Alexandre. A nossa sensação de querer controlar todos os ambientes, né? A não participação, ou o pior, tá, gente? É o professor orientar os alunos de um ou outro ambiente a não participar, a ficar só ouvindo. Eu vi isso de uma instituição real, isso me assustou bastante, né? Porque foi uma orientação passada à filha de uma amiga, de que, olha, os alunos que optaram por participar em casa, que, por favor, fiquem em silêncio e não façam pergunta. A aula será transmitida. Quer dizer, isso é pior do que ter todo mundo ali junto no online. Se for para ser assim, é melhor ter todo mundo no online. Por que, então, voltar para o presencial? O presencial é exatamente para promover o calor humano, é o olho no olho, é a interação entre os alunos, é o acolhimento, né?
por que voltar ao presencial se a gente vai ali fechar uma porta? Porque você ter o aluno em silêncio no online, sendo que só os presenciais estão falando, você está fechando porta de comunicação. Isso aqui é assustador. Então, essa questão de interação, de como encontrar soluções para interação em ambientes diferentes, né? Eu sempre falo assim, gente, uma solução mais fácil está aqui bem na nossa mão, que é aqui, celular. Aí, claro, que vai depender da instituição, mas nem todos os alunos têm o celular, né? Mas eu falo assim, gente, é possível, é uma questão de experimentar, né? Se você descobrir que na sua sala todos os alunos têm WhatsApp, bota os alunos que estão em casa interagindo com os alunos que estão na escola, né? Isso é possível, você utilizar o WhatsApp para isso. Ou pensar em outras ferramentas também possíveis, né? Mas a gente precisa, então, pensar aí como promover a interação entre eles, vai ter que ser por meio de tecnologia, alguma tecnologia. Vamos lá. Outro desafio que eu acredito continuará sendo a autonomia do aluno. Se nós não aprendermos com a experiência do online e abrirmos o espaço de sala de aula para o uso de tecnologias e possibilitar a entrada de tecnologias para as mãos dos alunos, porque a gente vê muita instituição trazendo tecnologia para a mão do professor, para transmitir conteúdo para os alunos. Os alunos continuam sem acesso à tecnologia nas mãos deles. Se a gente não trouxer essa possibilidade de acesso à tecnologia às mãos dos alunos, vai ser muito difícil a gente estimular a autonomia do aluno para a busca desse conhecimento. Esse conhecimento, hoje em dia, está onde? Está na rede. A gente precisa abrir essa porta para os alunos, né? Eles já buscam a rede em diferentes espaços. Quer dizer, será que na sala de aula a gente vai tirar esse acesso? Esse é um grande desafio, né? Então, eu critico muito algumas instituições de, mais do que pensar em trazer tablets inovadores para todos os alunos, o primordial é trazer Wi-Fi de qualidade a todos os alunos. Aí sim, depois do Wi-Fi de qualidade, a gente pode pensar em tecnologia. Quem não tem celular? Será que eu posso trazer esse celular para as mãos desses alunos, né? Eu vi alguns estados do Brasil fizeram essa movimentação de... Achei até um projeto bem legal, que eles ofereciam um celular e já com um plano de dados para os alunos no próprio celular. Então, a autonomia do aluno, sem possibilitar acesso à tecnologia, a UFG fez isso. Exato, a gente precisa pensar nisso. Vamos lá. E a avaliação da aprendizagem continuará sendo um grande desafio na minha aposta, né? Na nossa aposta ali também da CEPROF. Por quê? Você pensa em alunos em diferentes ambientes. Se nós queremos mudar ou trazer ali ações, né? Implementar metodologias ativas, independente do contexto, se é ensino multimodal ou se é no presencial, eu preciso trazer o aluno ali para o centro da aprendizagem. Como não repensar as práticas de avaliação? É a avaliação entre pares, a autoavaliação, instrumentos de avaliação, uso de rubricas, vamos ver, a escrita de diários reflexivos, né? O uso de portfólios em papel, digital. A gente precisa conhecer outros instrumentos de avaliação para a gente enxergar o processo, né? Como os alunos estão aprendendo, e não, será que, nossa, lá no final do bimestre eles não aprenderam isso, que pena, sinto muito,
não tenho nada o que fazer, vamos passar para o próximo assunto, né? Então, a gente precisa fazer isso em momentos mais recorrentes, toda aula, pensar, ok, quantos momentos avaliativos eu vou ter nessa aula? 2, 3, que atividades, com quais atividades eu consigo ter evidência da aprendizagem dos meus alunos? Que instrumentos eu consigo perceber o que os meus alunos aprenderam ou não? Tem tantas possibilidades diferentes, né? Será que com uma prova eu consigo perceber o que os alunos aprenderam? Será que não é muito mais interessante eles, sei lá, transformarem o que eles aprenderam em um infográfico? Não sei. Transformar o que eles aprenderam em um mapa conceitual? Talvez. Eu acredito que talvez com outros elementos, né, outros instrumentos, a gente consiga enxergar a aprendizagem muito melhor do que com o teste. Pessoal, no chat, então, só para a gente finalizar aqui, antes da gente abrir para mais perguntas, eu gostaria que vocês escrevessem uma frase sobre o que vocês acreditam que vão aprender a seguir. O que vocês acreditam que vocês vão vivenciar e aprender nesse segundo semestre, com essas novas experiências? Vamos tentar fazer umas previsões aqui? Ana, na sua fala ou a respeito desse ensino multimodal, pensando... Não, é a respeito do ensino multimodal que nós vamos viver a partir de agora. O que vocês acham que vocês vão aprender? Por exemplo, vocês mencionaram que vocês aprenderam que o ensino online não era exatamente o ensino à distância, de que não era só desvantagem. E agora? Com esse desafio de ter alunos em ambientes diferentes, ou de ter alunos presencialmente separados fisicamente uns dos outros, isso também vai ser um grande desafio, né? Como promover a interação entre os alunos que estão dentro de sala de aula, longe uns dos outros? Como é que essa interação vai acontecer? Isso é difícil. Alexandre, então, está mencionando que ele acredita que vai aprender a avaliar ainda mais de maneira diversificada. Eu acredito que sim, Alexandre. Eu acho que toda essa experiência vai nos empurrar a descobrir maneiras diversificadas de avaliar. Que talvez esse ensino seja aplicável, porque eu particularmente tenho muito ceticismo. Sim, Samuel. Eu acredito, inclusive, que dependendo do tempo que a gente ficar com esse modelo, porque a gente não sabe quanto tempo ainda essa pandemia continuará. Mesmo a gente vacinado, né, tem aí variantes e tudo mais, eu acho que essa vivência pode nos mostrar alguns pontos positivos desse desenho, desse modelo, sabe? E talvez até algumas instituições optem por um modelo assim futuramente, quem sabe? Todo mundo na mesma turma, mas não, eu fico em casa, eu quero ir na escola, sabe? Eu acho que talvez a gente vai aprender alguma coisa interessante, a gerenciar melhor todas as novas demandas, verdade. O Alexandre levantou a mão. Oi, Ana, coisa rápida, porque eu gostei que Samuel sempre faz um contraponto interessante. E é preciso a gente ver mesmo isso. Eu costumo ser muito otimista, eu venho aprendendo muito com a Eliane, que é minha colega, que a gente tem uma ligação muito mais próxima, por ser minha colega diária e amiga de muitos anos, e aprendendo com Patrícia e tantos outros colegas nas trocas. E com os meus alunos, porque vários dos meus alunos e alunas são professores, e me ensinam. Eu tenho dificuldade ainda de compartilhar a tela, às vezes eu tomo uma surra e às vezes eu faço bem. Enfim, mas eu acho que a questão do ceticismo expresso pelo Samuel vem de uma coisa que eu sou otimista, mas eu concordo com ele, sendo realista.
o ser humano, né, não é o professor, o ser humano ele tende a ficar no familiar. E essas mudanças todas que nós estamos falando, eu coloquei da avaliação, mas antes eu tinha colocado que eu espero aprender a gerenciar esses múltiplos desenhos de sala de aula. Eu entendo, eu leio a respeito, faço algumas coisas diferentes, mas o meu desenho, o meu design ainda é um design que eu herdei, né? Que faz parte do meu sistema de crenças, de ensino e aprendizagem, etc., mesmo que eu venha ressignificando ao longo dos 30 e tantos anos de carreira. Mas o ser humano resiste a mudanças. E a mudança foi imposta pela pandemia, que a Eliane chama de alguns pontos positivos da pandemia. Concordo. Eu acho que a gente tem que saber tirar proveito de tudo que a vida nos traz. E ela trouxe isso, conversando sobre educação, mas tem umas outras coisas também. E na educação trouxe isso, mas a tendência, que talvez o Samuel possa me corrigir, eu ouvi de outras pessoas, tenho lido muito, é que o ser humano, na sua tentativa de ficar no lugar comum, a gente fala no seu ambiente seguro, do que é conhecido, ele não vê a hora de voltar no presencial para fazer como ele fazia, só xerox, entregar para os alunos, o controle da sala de aula, e ele tende a fazer isso. Alguns vão, sim, se utilizar, perceber que esse hibridismo, a possibilidade de eu colocar alunos em barcos diferentes, em tempos diferentes, nos estilos diferentes, é bom para mim, é bom para eles. E vão fazer assim. Mas eu quero também ter um lado meu que quer crer, como o Samuel, que a grande maioria não vê a hora. Eu ouço isso de colegas da faculdade e da rede. Não vê a hora de voltar para dar aula como dava. E vão voltar a dar as provas como davam, e vão exigir disciplina, porque é o que eles sabem fazer, e deixam fazer minha vida assim. Por favor, coordenadora, não inventa moda. Acabou a pandemia. Você concorda? Eu espero tirar, Alexandre, pessoalmente, espero tirar grande proveito, modificar mais ainda coisas que eu venho fazendo, mas eu sei que muitas coisas, como eu já fazia, eu vou continuar fazendo por esses motivos naturais do ser humano. Mas será que a grande massa de professores, porque tem que mudar o paradigma educacional, e essa mudança, como você disse, dos pais, dos alunos, dos coordenadores, dos gestores educacionais e do próprio professor. E essa mudança, a gente sabe que ela não acontece de sábado para segunda, ela é lenta, ela requer uma conscientização de vários fatores na educação. Então, é por isso que talvez Samuel tenha colocado o ceticismo, e eu devo confessar que, em parte, eu concordo com ele. Mesmo não querendo, mas eu concordo. Samuel levantou a mão também. Eu acho que eu compartilho mesmo, Badinho, do que você falou, mas acho que eu vou um pouco mais a fundo. Porque, assim, a gente fica com esse... No começo, a gente ficava, será que vai ser mesmo possível a gente fazer esse ensino emergencial? Aconteceu, e as conversas do estágio no fim do semestre passado, apesar de eu estar recomeçando o estágio agora, que eu tranquei meu curso, eu já comecei o estágio com muito otimismo, por causa da conversa que eu assisti no final do semestre passado, que é possível. Mas, ao mesmo tempo, o meu ceticismo no ensino híbrido não é que não possa ser aplicável, que não vá ser bom algum dia. Eu acho que a gente é muito inteligente para isso. Eu acho que as pessoas da área do ensino, a gente que pesquisa, a gente vai conseguir, sim, novas metodologias, novas formas, e a gente consegue chegar lá. O problema é até que ponto que esse ensino híbrido ele está preocupado com o ensino-aprendizado. E até que ponto ele está preocupado com questões políticas, com questões sociais, de volta às aulas, com questões sociais. Porque, assim, escola particular é muito interessante. Eu faço o doutorado lá na PUC, a gente parou uma semana e depois voltou. Foi realmente preocupado com o ensino ou foi realmente preocupado com outras questões, né? Por um lado eu tive sorte, por outro lado teve pessoas que não tiveram sorte, né? Mas, ok. E aqui na UFG, quando eu fico vendo que a gente vai voltar nesse ensino híbrido, tudo bem, a UFG, a gente teve tantos problemas de questões de não ter sabonete em banheiro, e aí falar em voltar em ensino híbrido, de que vai ter 2 celulares em cada sala, sendo que nem em todas as salas a gente tem projetor. Então, até que momento isso é uma pressão para o ensino, especificamente, ou é uma pressão da sociedade, é uma pressão do governo, é uma pressão de pessoas que querem ganhar dinheiro com isso? Nas escolas de idioma, vai ser o que o cliente quiser, não vai ser o que o ensino for melhor, sabe? Isso é óbvio. Tenho certeza que vai ter em muitas escolas de idiomas
aula só à distância, aulas só presenciais e aulas híbridas. Se o cliente falar, acabou, sabe? Então, esse é meu ceticismo na questão realmente do que seria pensar no ensino e aprendizagem. Exato. Pontos muito importantes, Samuel. Eu acredito, Samuel, eu vou até utilizar uma fala que eu ouvi do professor José Moran recentemente. Os desafios estão postos. Cada um de nós vive em um contexto, alguns de nós ensinamos em instituições públicas, outros ensinam em instituições privadas, outros ensinam em escolas de idiomas, e nós precisaremos encontrar soluções para viver o momento, né? Então, essas soluções, a gente precisa fazer o melhor que nós podemos, dentro das nossas limitações e com todas essas reflexões que você trouxe realmente. Eu acredito também que os pais modificaram um pouco com essa pandemia. E os pais também, Alexandre, eles podem pressionar um pouco e questionar esse modus operandi antigo dos professores. Eu vejo também, principalmente em instituições privadas, os pais colocam bastante pressão. Então, se esse retorno, talvez essa pressão de, eu vou voltar a dar aula exatamente da maneira como eu dava. Eu já vi algumas reflexões de pais de, puxa, o meu filho, ele conseguia. É uma reflexão de uma mãe. Ela falou assim, olha, na escola, a minha filha ela achou bom ver os coleguinhas, ela falou assim, mamãe, mas a gente não pode nem chegar perto e nem conversar com os colegas direito. Então, essa questão do acolhimento, ela falou assim, eu sinto que eu consigo conversar com os meus colegas na aula, e se eu ficar em casa e conversar com eles pelo chat, ou conversar pelo vídeo no WhatsApp, eu estou mais próxima deles do que lá na escola. Eu ouvi essa reflexão. Então, eu acho que várias reflexões vão surgir. Os pais também estão passaram a enxergar diferentes maneiras de aprender. Ouvi de uma mãe também recentemente, ela falou, olha, claro que é uma mãe privilegiada, mas o que ela comentou foi, eu percebo a minha filha muito mais autônoma hoje em dia do que ela era antes. Ela busca informação. Ela está navegando, ela está me trazendo informações que antes ela não fazia na escola. Né? Então, assim, as movimentações, eu acredito que nós estamos aprendendo muitas coisas, os problemas serão grandes, né? E os desafios também, e as discrepâncias podem crescer, viu, Samuel? Podem crescer sim, né? Porque se para desenvolver mais, colocar o aluno como centro, a autonomia do aluno, você atender os alunos nesses ambientes diferentes, as instituições que tiverem mais acesso à tecnologia, tiverem mais recurso para tudo isso, vão sair na frente, elas vão conseguir atender os seus alunos mal e mal, talvez inicialmente com muitos erros, né? Talvez inicialmente buscando ali encontrar soluções que não estejam voltadas com a preocupação primeiro do ensino e aprendizagem, mas eu acho que lá na frente, aí sim, a gente vai conseguir buscar soluções que também atendam ao ensino e aprendizagem, né? Eu acredito que no início a gente está buscando a sobrevivência, sabe? A sobrevivência da sua aula ali. Eu preciso estar ali dando a minha aula. Vai ser male, né? Eu vou deixar os alunos calados, eu vou esquecer de atender um e outro, até a gente encontrar as nossas maneiras, né? Vamos abrir para perguntas, Eliane? A gente... Sim, por favor. Alguém gostaria quase aí no nosso, né, como você nosso final, né, gente? Esse bate-papo, essa roda de conversas, acho que foi bastante produtivo, sim, mas
seria o momento agora, nós temos mais 5 minutos, dentro do prazo previsto, para algumas perguntas, que se vocês quiserem abrir o microfone ou escrever no chat. Ana Maria, eu não me inscrevi, mas só fazer um comentário, pegando a sua última fala, comentando a fala do Samuel, mas algo que é para todos nós aqui, alunos, professores. Nós aqui, eu, Eliane, Cleidmar, Valéria, todos os meus colegas que estão aqui, que são professores de estágio e professores de uma instituição pública, e temos o curso de licenciatura para formar esses meninos e meninas, carinhosamente chamamos de meninos e meninas, para serem professores da rede pública. E olha que muitos de nós viemos do caminho das particulares, escolas de idiomas, temos um projeto de extensão que é pago, mas com um propósito um pouco diferenciado. Nós temos a nossa grande tarefa, o nosso grande objetivo é formar os nossos alunos e alunas para ir para a rede pública, como a gente vem fazendo, alguns de nós aqui há 30 anos, como eu, e que a gente venha colaborando com a mudança de um grande paradigma em Goiás, em Goiânia e em Goiás, e quiçá, além mais, para onde eles foram. A gente vai fazendo algumas mudanças, né, Cleidmar, ao longo dos tempos. A nossa grande preocupação, então, é a rede pública, não que eu sempre falo para meus alunos de estágio, vocês amanhã querem ir para a escola de idiomas e tal, cada um tem as suas escolhas, façam bem feito aonde estiverem e mude a vida de quem estiver lá. Mas o nosso pensamento está na escola pública. E a gente estuda muito e sabe que, infelizmente, isso que você comentou das escolas particulares, eu percebo, porque a minha menina estudou em escola particular, hoje está numa instituição pública, que a particular, talvez sem querer ser cínico, mas usando o argumento de Samuel, tem a ver com pagamento, com clientes. Os cursos são modificados, a atitude se muda de uma semana para outra se tiver perdas ou ganhos financeiros. Na pública, hoje, para você ter noção, as escolas de idiomas fazendo parceria com as escolas para entrarem e darem aulas de inglês. Parece-me que isso já ocorreu com francês e espanhol, ocorre. E os pais pagam escolas particulares, é um texto, inclusive, que eu discuto com meus meninos de estágio, já fizemos isso esse ano. Eles pagam a escola particular e eles ainda pagam o inglês imposto pela escola num arranjo com uma instituição binacional ou outra qualquer, culturas, etc. Ele não questiona. O local de aprendizagem de idiomas é a escola regular, e é a pública e a privada. E o meu professorado, os pais da escola pública, talvez por falta de acesso a essas informações, falta de tempo, consumidos com uma rotina complicada, que é a vida de todos, ainda mais em tempos pandêmicos, ele não questiona isso. O papel da escola pública também é o local de aprendizagem do espanhol. Espero, né? A área de espanhol, que continue sendo, que pudesse ser de francês, de todas as línguas, como um dia o Brasil já enxergou isso e já vivenciou. E hoje está na mão do inglês como carro-chefe, mas é uma língua estrangeira de acesso a outras culturas, etc. É ali que eu preciso mudar a vida desse jovem, e que meus alunos aqui, licenciados, acadêmicos, vão mudar a vida deles ensinando, muito mais do que uma língua, ensinando modos diferentes de ver o mundo. Mas eles não questionam, os pais não se mobilizam por causa daquilo que eu falava, um paradigma de séculos de educação que a gente reproduz até hoje com o instrumento prova, né, Cleidmar? Eu e Cleidmar trabalhamos com avaliação e instrumentos outros. As pessoas ainda acham que é prova, somativa, etc. Então, eu fico um pouco cético, mas sem perder o otimismo, mas com o pé no chão, que essa mudança não é fácil. Mas eu concordo com você, Ana Maria, eu acho que é mesmo cada um fazer dentro das suas possibilidades, fazer o melhor que conseguir, porque tem exigências na escola de idiomas ou numa escola, numa PUC, como o Samuel falava, e nós da Federal sabemos nossa responsabilidade como formadores de professores, e sendo de uma instituição pública. E a gente também tem limitações dentro da UFG, a gente gostaria de fazer outras coisas que nós não podemos fazer, às vezes, e os alunos compreendem isso. Mas, enfim, tentar fazer o melhor. Mas essa mudança, sem querer parecer clichê, começa em nós, né? A mudança que queremos no mundo. O que eu, Alexandre, estou fazendo para mudar o meu modo de enxergar o ensino e aprendizagem de línguas? O que eu estou usando de diferente? O que essa pandemia, com essas mudanças todas,
trouxe para mim nesse ensino remoto, nos cursos que eu fiz, nessas palestras, nessas rodas de conversa, o que eu pude acrescentar de diferente na minha prática? E como é que eu estou avaliando isso continuamente? Se eu fizer isso, eu acho que eu já fiz uma grande tarefa comigo mesmo. E aí, eventualmente, mudanças vão surgindo. Eu acho que é assim que todos nós aqui, alunos, professores, somos todos professores, né? Somos todos educadores. Eu acho que é isso, esse é o caminho, da gente pensar em cada um, pensar em si. O que eu evoluí? O que eu cresci um pouco mais nesses últimos meses que não foram fáceis? Me mantive vivo, tentando manter minha saúde mental, a minha paz, tranquilidade, atendendo os alunos, olhando para o próximo. Essa é a grande lição, né? A gente olhar para o próximo, seja virtual ou presencial, e cuidar de todos, cuidar do coletivo, não cuidar só de si, mas tem que começar na gente. Essa é a minha opinião para fechar, que eu não quero comer mais tempo aqui da Cleidmar. Gente, eu quero tirar uma foto desse grupo, hein? Só um recadinho, eu preciso dessas janelas abertas para um print de tela bacanudo aqui com a Ana Maria, nossa convidada. Eliane, levantou a mão. Levantei, Ana. No início da fala de hoje, para quem não estava aqui, eu havia mencionado que eu iria mencionar isso ao final. Esses pontos que você trouxe, Ana, para a nossa preocupação agora que nós estamos nesse momento de discutir e fazer levantamentos, aqui na UFG, pelo menos, a gente sabe que muitas instituições já começaram essas atividades, né? Aqui em Goiás, a rede pública municipal, estadual, né? Os professores já estão aí com um ensino totalmente presencial, nesses modelos diversos, né? Que cada município vai ter autonomia para poder determinar. Mas, assim, foram bastante relevantes os temas que você trouxe, para que a gente aqui no SubGT da Faculdade de Letras, né? Então, eu mencionei, Patrícia está aqui, a minha colega desse GT, né? Que a gente começou com um GT para falar sobre a mudança para o ensino remoto. E agora a gente está ampliando para que nós tenhamos outros colegas, por exemplo, o Alexandre Badin, que é coordenador do Centro de Línguas, que vai impactar necessariamente, né, essa volta para o ensino multimodal também nas aulas do Centro de Línguas. Então, é muito importante, eu acho que a pergunta é a seguinte: você considera, ou você sabe, melhor dizendo, de alguma instituição que fez esse planejamento prévio, né, e levou essas questões em consideração antes dessa volta? São poucas, tá, Eliane? Nós estamos procurando, até essa semana, nós vamos promover um bate-papo com 2 mentoras da rede. Nós fizemos um levantamento de quem fez esse planejamento desse retorno antes de realmente iniciar, né? Então, tem uma escola, eu acho que é de Santa Catarina, eles fizeram um planejamento muito bem feito, e eles optaram por aquele modelo até de revezamento que eu disse, sabe, de aula e de trilha de aprendizagem. Eu gostei muito desse desenho, até pela organização que eles fizeram, de também enxergar o tempo do professor de uma maneira mais híbrida mesmo, né, e o trajeto do aluno também. Porque quando a gente pensa ali no híbrido, que é o melhor dos 2 mundos, a gente tem que pensar, o presencial, ele tem o seu valor e ele tem a sua função. Quer dizer, qual é a função? A maior função do presencial é o olho no olho, é o calor humano, é a possibilidade de interação em grupo, em pares, com seu professor. Porque a entrega de conteúdo, exercícios individuais, isso tudo pode ser feito assincronicamente, né? Eu posso fazer isso em uma trilha de aprendizagem, né? Então, eu gostei muito desse desenho. Então, a Ariana, não sei se você chegou a conhecer a mentora Ariana? A Ariana, ela vai falar... então, ela vai falar de como é que essa instituição está implementando, e tem também a Francisca. A Francisca Martins também é uma mentora, ela também vai trazer um exemplo de uma instituição que ela acredita que está implementando isso bem. Porque isso é uma grande preocupação nossa. Eu falo muito com as meninas que trabalham comigo, a gente precisa trazer
alguns bons exemplos e boas práticas, até para trazer esse otimismo, sabe, Alexandre, de que, olha, algumas pessoas já conseguiram achar uma solução, um bom caminho, algo que seja viável nesse momento. Pode não ser o ideal, mas é algo viável que a gente possa auxiliar os alunos continuarem a aprender, né? Com as suas limitações. Eu acredito até uma dessas instituições é uma instituição pública, tá? Eu acho que essa escola de Santa Catarina é uma instituição pública, se não me engano. Não sei o nome, não posso te dizer, porque foi um levantamento que eu pedi para o pessoal. Falei, gente, nós precisamos, a vantagem ali da nossa comunidade, né? Eu falo nossa porque é de todo mundo mesmo, viu, gente? É todo mundo que é membro ali. É que a gente está em contato com muita gente. Então, a gente pode lançar ali, gente, quem vocês acham que está fazendo isso bem? Vamos descobrir quem é que já encontrou um caminho das pedras, para a gente trocar uma ideia e para ajudar a conectar as outras pessoas com essas pessoas que acharam um caminho da pedra, né? Uhum. Tá bom, então, obrigada. Temos mais perguntas? Nosso tempo extrapolou um pouquinho. Eu coloquei aqui no chat, a Ana falou ao longo da fala dela sobre trilhas de aprendizagem. Acho que vocês devem ter ficado curiosos, né? Eu já estou fazendo uma propaganda aqui, porque eu já acompanhei lá no Ser Prof, que é a comunidade, né, de professores, que é gratuita, tem muitas informações, muitas formações importantes, e lá vocês vão encontrar quem ficou curioso para saber sobre trilhas de aprendizagem, gente. Essa semana a gente lançou um mini curso sobre trilhas de aprendizagem. Exato. Podemos fazer a foto, Eliane? Sim, por favor. Será que o pessoal consegue abrir a câmera? Quem puder, quem tiver limitação, tudo bem. Mas quanto mais câmeras, melhor fica a foto para o nosso estágio, para a nossa coordenação de estágio. Deu tempo, assim, da gente pentear o cabelo e tal. Aí eu faço uns prints, quando eu conto 3, 2, 1, tá? Temos mais gente abrindo. Ok, 3, 2, 1. Uma já fiz. Eliane, você está fazendo também? Não, só Tá você. bom. Você é o fotógrafo oficial, né? Oficial, tá Exatamente. bom. Deixa eu fazer outra, então. Outra agora, porque às vezes a gente saiu de olho fechado, nunca se sabe, né? Ok. Muito obrigado. Ana Maria, eu sei que nós já estamos fechando, então, como colega também quero agradecer, nem vou escrever no chat mais, já escrevi muito hoje, falei muito, mas eu te agradecer, foi um prazer conhecê-lo, eu já tinha ouvido falar, vou entrar em contato, vou ler sobre as trilhas e vou ler o Concurrent Classroom, eu separei 2 links que eu compartilhei aqui, Eliane também compartilhou com a gente, para a gente entender um pouco mais, né? Se a gente fizer um pouquinho de diferente, já vai ajudar bastante. Muito obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento e trazer também uma lufada de ar otimista, assim, olha, vamos tentar, alguma coisa melhor nós podemos fazer. A situação é essa, o que a gente pode fazer com essa situação? E compartilhar experiências. Vamos encontrar muitos caminhos interessantes pela frente, isso eu tenho certeza. Ótimo. Obrigado. Ana, o convite inicial foi aberto, e aí a gente deixa também para outras oportunidades. Eu tenho certeza que você tem muito mais para compartilhar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Ana, muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer tê-la aqui conosco, trazendo essas possibilidades todas e essa leveza no trato de questões que são tão caras nesse momento de pandemia e que a gente precisa muito discutir. Um beijo desde Goiânia e até a próxima, que seja presencialmente. Obrigada, gente. Um abraço a todos, gente. Presença de todos. Bom almoço, um bom dia, uma boa semana. A pouco na reunião. Até já na reunião do DELI. Obrigada, Júnior.